Judit Polgár é a melhor enxadrista da história. Nascida em Budapeste, Hungria, no dia 23 de julho de 1976, é a única mulher a ter superado a barreira dos 2.700 pontos no ranking da FIDE. Também foi a única enxadrista a entrar no top 10 do mundo, sendo considerada uma possível candidata ao campeonato mundial absoluto no início dos anos 2000. Notabilizou-se por vitórias memoráveis contra Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Vasily Smyslov, Viswanathan Anand, Veselin Topalov, entre outros. Em 1991, ao vencer o campeonato húngaro de xadrez, tornou-se a mais jovem grande mestre da história, aos 15 anos de idade, superando em um mês o recorde que pertencia a Bob Fischer. Curiosamente, Judit Polgár nunca venceu o campeonato mundial feminino. O motivo é simples: ela nunca disputou essa competição para dedicar-se ao campeonato mundial absoluto. Judit Polgár, a rainha do xadrez, a história da gênia do tabuleiro. O xadrez é um jogo que sempre fascinou a humanidade, combinando estratégia, inteligência e criatividade. Entre as grandes figuras que marcaram a história desse esporte mental, poucas se destacaram tanto quanto Judit Polgár. Não apenas por sua genialidade, mas também pelo impacto revolucionário que teve ao quebrar barreiras e redefinir o que era possível para as mulheres no xadrez. Hoje vamos explorar a incrível trajetória de Judit Polgár, conhecida como a maior enxadrista feminina de todos os tempos e uma das mentes mais detalhadas que o xadrez já viu. Você sabia que, além de vencer vários campeonatos, Judit superou alguns dos maiores nomes do xadrez mundial, incluindo o lendário Garry Kasparov? E ela fez isso com um estilo de jogo tão agressivo e criativo que muitas consideraram suas partidas verdadeiras obras de arte. Mas como alguém se torna um ícone tão respeitado em um esporte historicamente dominado por homens? A história de Judit começa em Hungria, em uma família que acreditou em algo extraordinário, que o talento em qualquer área pode ser desenvolvido com treinamento e dedicação. Seu pai, László Polgár, tinha uma visão incomum para a época. Ele acreditava que, com o ambiente certo e muito esforço, qualquer criança poderia alcançar a excelência em qualquer campo. E foi assim que ele decidiu transformar suas 3 filhas em verdadeiros mestres do xadrez. Desde cedo, Judit foi apresentado ao mundo do xadrez de uma forma quase obsessiva. Ela, junto com suas irmãs Susan e Sofia, treinava por horas a fio, aprendendo os fundamentos e as complexidades do jogo. A ideia não era apenas competir, mas dominar o tabuleiro em um nível que poucos conseguiram alcançar. A determinação de Judit começou a dar frutos ainda na infância. Com apenas 9 anos, ela já enfrentou adversários muito mais experientes e frequentemente saiu vitoriosa. Aos 12, ela venceu o Campeonato Mundial de Xadrez Sub-14, provando que não tinha apenas talento, mas também era capaz de competir em pé de igualdade com os melhores jogadores da sua idade, independentemente do gênero. E essa é uma das marcas mais fortes de Judit. Desde o início, ela rejeitou a ideia de competir apenas em torneios femininos. Para ela, o xadrez era um campo onde homens e mulheres deveriam competir de forma igual. Foi essa postura que levou a se tornar a única mulher a estar entre os 10 melhores jogadores do mundo, uma posição que manteve por anos. Sua jornada, no entanto, não foi sem desafios. No ambiente dominado por homens, muitos subestimavam suas habilidades. Garry Kasparov, um dos maiores nomes do xadrez, chegou a dizer uma vez que as mulheres não são tão competitivas ou criativas quanto os homens no xadrez. Mas Judit não apenas desafiou essa visão. Ela venceu Kasparov em um jogo competitivo em 2002, marcando sua presença de forma definitiva na história do esporte. A história de Judit Polgár é uma lição sobre perseverança, talento e coragem para desafiar o status quo. Ao longo deste vídeo vamos explorar sua jornada em mais detalhes, suas maiores conquistas, seu estilo de jogo único e o impacto que ela teve no xadrez. E se você, assim como eu, é apaixonado por histórias antigas e pelo mundo do xadrez, fique até o final, porque temos muito a aprender com a rainha do xadrez. A história de Judit Polgár começa em Budapeste, na Hungria, no dia 23 de julho de 1976. Ela nasceu em uma família que já tinha um plano em comum e ambicioso para suas filhas. Seu pai, László Polgár, e sua mãe, Klára, acreditavam firmemente que a genialidade não era algo inato, mas sim algo que poderia ser desenvolvido com treinamento, foco e um ambiente propício. Esse conceito, chamado de teoria da prática intensiva, seria aplicado de maneira rigorosa na educação de Judit e de suas 2 irmãs, Susan e Sofia. Desde cedo, o objetivo era claro:
transformar as filhas em especialistas especializados em uma área específica. Laszlo escolheu o xadrez como campo de treinamento para acreditar que ele representava a combinação perfeita de lógica, estratégia e criatividade. Ele também viu no xadrez uma oportunidade de provar sua teoria ao mundo, mostrando que suas filhas poderiam se destacar em um campo dominado por homens, mesmo sem um histórico familiar ligado ao esporte. A educação de Judith foi tudo menos convencional. Ao contrário da maioria das crianças, ela e suas irmãs não frequentavam escolas tradicionais. Eles estudaram em casa sob a supervisão direta dos pais. Além das questões escolares básicas, o xadrez ocupava grande parte do tempo diário das meninas. O treinamento incluiu a resolução de problemas complexos, a análise de partidas históricas e horas dedicadas a jogar contra oponentes de todos os níveis. Mesmo em um ambiente tão intenso, Judith demonstrou um talento natural para o jogo desde os primeiros anos. Enquanto Susan, a irmã mais velha, era metódica e estratégica, e Sofia tinha um estilo mais artístico, Judith se destacava por sua agressividade no tabuleiro. Desde cedo, ela mostrou uma incrível capacidade de enxergar além do óbvio, criando inovações inusitadas que muitas vezes deixavam seus oponentes sem ocorrências. Seu primeiro grande teste aconteceu ainda na infância. Com apenas 5 anos, Judith já era capaz de derrotar jogadores adultos em partidas casuais. A família Polgar costumava receber visitantes específicos no método de treinamento desenvolvido por Laszlo, e muitos deles se ofereceram para jogar contra as meninas. Judith, mesmo sendo a caçula, frequentemente superava seus adversários com uma confiança impressionante. Essa confiança foi crescendo à medida que Judith participava de torneios locais. Seu talento chamou a atenção rapidamente, e aos 9 anos, ela já competia em eventos internacionais. Foi nessa época que o jovem começou a consolidar sua confiança como uma jogadora excepcional. Durante esses anos, ela venceu campeonatos juvenis e demonstrou que estava pronta para enfrentar adversários muito mais experientes. Um momento marcante nesse início de jornada foi sua participação no Campeonato Mundial Sub-14, onde ela se sagrou campeã, mesmo competindo contra meninos. Isso foi apenas o começo de uma série de conquistas que desafiariam as expectativas e os preconceitos da época. Enquanto muitas meninas da época eram incentivadas a competir em torneios exclusivamente femininos, Judith recusava essa ideia desde muito jovem. Para ela, o xadrez era um campo onde o gênero não deveria ser uma limitação. Essa visão foi amplamente incentivada por seus pais, especialmente por Laszlo, que acreditava que suas filhas tinham potencial para competir e vencer os melhores jogadores do mundo. No entanto, essa decisão de competir exclusivamente em torneios mistos não foi recebida sem resistência. Judith representou tanto ceticismo quanto preconceito por parte de alguns jogadores e treinadores. Muitos acreditaram que as mulheres não podiam atingir o mesmo nível de habilidade que os homens no xadrez, uma opinião bastante difundida na época. Mas Judith não se deixou abalar. Para ela, cada partida era uma oportunidade de provar que o xadrez era uma arena onde o talento e a dedicação superavam quaisquer barreiras. Além de enfrentar adversários mais experientes, Judith também tinha que lidar com a pressão constante de representar não apenas sua família, mas também uma ideia maior, a de que o treinamento intenso poderia moldar um gênio. Essa pressão, porém, pareceu fortalecer sua determinação. Outro aspecto que moldou o início de sua jornada foi o apoio mútuo entre as irmãs Polgar. Susan, Sofia e Judith frequentemente jogavam entre si, desafiando umas às outras e trocando aprendizados. Essa competição saudável dentro da família criou um ambiente de crescimento constante. Enquanto Susan liderava o caminho no início, conquistando o título de grande mestre, Judith seguia de perto, ansiosamente para alcançar e superar os feitos da irmã mais velha. Aos 12 anos, Judith já competia em torneios de alto nível, enfrentando grandes mestres e jogadores profissionais. Foi nessa idade que ela começou a chamar a atenção da mídia internacional, não apenas por suas vitórias, mas também pelo estilo arrojado e agressivo com que jogava. Suas partidas foram planejadas por ataques ousados, sacrifícios calculados e uma habilidade incrível de encontrar soluções criativas para posições aparentemente perdidas. O início da jornada de Judith Polgar é, acima de tudo, uma história de superação e determinação. Desde os primeiros dias de treinamento em casa até suas primeiras vitórias em torneios internacionais, ela mostrou que, com dedicação e visão, é possível desafiar as expectativas e abrir novos caminhos.
Essa base sólida seria uma plataforma para os feitos extraordinários que viriam nos anos seguintes, consolidando Judith como uma das maiores jogadoras de xadrez de todos os tempos. Judith Polgar, ascensão no mundo do xadrez. A ascensão de Judith Polgar no mundo do xadrez não foi apenas uma conquista pessoal, foi um marco na história do esporte. Ao longo de sua trajetória, Judith desafiou as normas, cortes gravou e se localizou como uma das maiores jogadoras de todos os tempos, independentemente do gênero. No início de sua carreira profissional, Judith rapidamente demonstrou que não era apenas mais uma promessa do xadrez. Desde jovem, ela já se destacou em torneios mistos, enfrentando jogadores de alto nível. Aos 12 anos, ela conquistou um feito impressionante ao vencer o Campeonato Mundial Sub-14, competindo contra meninos e mostrando que o gênero não era uma barreira para o talento. Essa vitória consolidou sua confiança como uma das jovens mais promissoras no cenário internacional. Pouco tempo depois, aos 15 anos e 4 meses, Judith alcançou uma marca histórica. Tornou-se a pessoa mais jovem a obter o título de Grande Mestre, superando o registro que anteriormente pertencia ao lendário Bob Fischer. Esse feito foi ainda mais significativo porque ocorreu em uma época em que as mulheres eram frequentemente desencorajadas de competir em torneios mistos de alto nível. Judith, no entanto, sempre rejeitou a ideia de que deveria competir apenas em torneios femininos. Desde o início, ela se posicionou como uma jogadora universal, disposta a enfrentar qualquer adversário, independentemente de sua classificação ou concorrência. Essa postura não apenas destacou sua confiança, mas também abriu portas para futuras gerações de mulheres enxadristas que buscavam competir no mais alto nível. Um momento decisivo em sua ascensão foi sua entrada no ranking dos 10 melhores jogadores do mundo, algo inédito para uma mulher. Isso ocorreu na década de 1990, quando Judith começou a conquistar vitórias impressionantes contra alguns dos maiores nomes do xadrez. Seu estilo de jogo agressivo e criativo chamou a atenção de especialistas, que frequentemente comparavam suas partidas a obras de arte. Uma das vitórias mais emblemáticas de sua carreira foi contra Anatoly Karpov, ex-campeão mundial e uma das figuras mais respeitadas no xadrez. Em 1994, durante o torneio de Linares, considerado o Wimbledon do xadrez, Judith derrotou Karpov em uma partida coincidente. Essa vitória não apenas consolidou sua posição entre os melhores jogadores do mundo, mas também provou que ela era capaz de competir e vencer os maiores nomes do esporte. Outro marco importante foi sua vitória contra Garry Kasparov, amplamente considerado um dos maiores enxadristas de todos os tempos. Kasparov era conhecido por seu estilo dominante e pela maneira como intimidava seus adversários, mas Judith pensava-o sem hesitação. Em 2002, no torneio de rápido de Moscou, ela venceu Kasparov em uma partida que entrou para a história. Essa vitória foi particularmente significativa porque anos antes, Kasparov havia feito declarações controversas, afirmando que as mulheres nunca alcançariam o mesmo nível dos homens no xadrez. O sucesso de Judith não se limitou a partidas individuais. Ela também se destacou em competições por equipes, representando a Hungria em diversas edições das Olimpíadas de xadrez. Sob sua liderança, a equipe húngara alcançou resultados impressionantes, desafiando frequentemente potências tradicionais como a Rússia. Ao longo de sua carreira, Judith acumulou conquistas que poucos jogadores, independentemente de gênero, conseguiram alcançar. Ela venceu torneios de prestígio, como o Coruz em Vianzei e o Festival de Xadrez de Ogevin, e competiu consistentemente contra os melhores jogadores do mundo por mais de 2 décadas. Uma das características mais marcantes de sua ascensão foi seu estilo de jogo. Enquanto muitos jogadores adotavam uma abordagem mais conservadora e estratégica, Judith era conhecida por sua agressividade no tabuleiro. Ela adorava criar ataques devastadores e surpreender seus adversários com sacrifícios inesperados. Seu domínio tático e sua capacidade de encontrar soluções criativas em posições complexas fizeram dela uma jogadora única e admirada. No entanto, a sua ascensão não foi isenta de desafios. Judith frequentemente enfrentou ceticismo e preconceito por ser uma mulher em um campo predominantemente masculino. Muitos críticos questionavam sua capacidade de competir no mais alto nível, e alguns tentavam minimizar suas conquistas. Mas em vez de se deixar abater, ela usou essas críticas como motivação para continuar melhorando e provando seu valor. Outro desafio foi equilibrar sua carreira com sua vida pessoal. Em 2004, Judith se casou e nos anos seguintes tornou-se mãe de 2 filhos.
Apesar das responsabilidades familiares, ela continua competindo em alto nível, mostrando uma incrível capacidade de adaptação e determinação. Judith Polgar não apenas ascendeu ao topo do mundo do xadrez, mas também redefiniu o que era possível para as mulheres nesse esporte. Sua carreira é uma inspiração para todos aqueles que acreditam no poder da dedicação, do talento e da coragem para superar barreiras. Durante sua ascensão, ela não apenas cortes registros, mas também cortes preconceitos, pavimentando o caminho para futuras gerações de enxadristas. Nos anos que se seguiram, Judith continuou a inspirar milhões de fãs ao redor do mundo, não apenas com suas conquistas, mas também com sua postura de humildade e respeito pelo jogo. Sua ascensão no mundo do xadrez é um lembrete poderoso de que, com paixão e determinação, não há limites para o que podemos alcançar. Judith Polgar. Grandes conquistas. A carreira de Judith Polgar é um testemunho de dedicação, talento e superação. Ela não apenas cortejou registros, mas também desafiou paradigmas que são simplesmente intransponíveis. Em cada fase de sua trajetória, Judith declarou que merece ser lembrada como uma das maiores figuras da história do xadrez. Suas conquistas não foram apenas pessoais, elas representaram um marco para o esporte e um exemplo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Uma das primeiras grandes conquistas de Judith foi o título de Grande Mestre Internacional, obtido aos 15 anos e 4 meses, um recorde histórico. Essa conquista, alcançada em 1991, colocou no centro das atenções globais, pois ela superou o recorde de idade anteriormente detido por Bob Fischer. A concessão do título foi um momento que simbolizou sua entrada definitiva na elite do xadrez mundial. Logo após alcançar o título de Grande Mestre, Judith começou a acumular vitórias impressionantes em torneios internacionais. Ela venceu competições de prestígio, enfrentando os maiores jogadores do mundo e conquistando o respeito universal. Uma de suas maiores vitórias nesse período foi no torneio de Hastings em 1992, onde Judith competiu contra jogadores de elite e declarou uma habilidade estratégica e tática impressionante. Ao longo dos anos de 1990, Judith consolidou sua posição no ranking mundial. Em 1994, durante o torneio de Linares, uma das competições mais difíceis da época, ela derrotou Anatoly Karpov, ex-campeão mundial e um dos jogadores mais respeitados da história do xadrez. Essa vitória foi um momento emblemático, pois mostrou que Judith poderia competir de igual para igual com os maiores nomes do esporte. Outro momento significativo em sua carreira aconteceu em 2002, quando ela derrotou Garry Kasparov, amplamente considerado o maior jogador de xadrez de todos os tempos. A partida aconteceu em um torneio de xadrez rápido em Moscou e foi um marco por diversas razões. Primeiro, porque Kasparov era conhecido por sua intensidade e domínio psicológico no tabuleiro. Segundo, porque ele havia feito declarações no passado indicando que as mulheres não poderiam competir no mesmo nível dos homens no xadrez. A vitória de Judith não foi apenas uma resposta contundente, mas também uma demonstração de seu talento excepcional. Ao longo de sua carreira, Judith também alcançou feitos impressionantes em rankings. Em 2005, ela atingiu a 8ª posição no ranking da FIDE, tornando-se a única mulher a entrar no top 10 mundial. Esse feito foi um marco histórico, pois desafiou as normas e provou que o xadrez era um campo onde o gênero não deveria ser uma barreira. Além de suas conquistas individuais, Judith também brilhou em competições por equipes. Representando a Hungria nas Olimpíadas de xadrez, ela foi uma peça-chave em diversas edições do torneio. Em 1990, jogando nenhuma vez feminino, ajudou a Hungria a conquistar a medalha de ouro, derrotando equipes tradicionais como a União Soviética. Posteriormente, ela optou por competir no momento misto, enfrentando os maiores jogadores do mundo e ajudando sua equipe a alcançar resultados significativos. Outro marco na carreira de Judith foi sua vitória no torneio de Ogeveen na Holanda em 1998. Nesse evento, ela venceu jogadores de elite, incluindo Vladimir Kramnik, que mais tarde se tornaria campeão mundial. Essa vitória foi mais uma prova de sua capacidade de competir no mais alto nível e de sua determinação em se estabelecer como uma das melhores do mundo. Além das conquistas no tabuleiro, Judith também teve um impacto significativo no xadrez como um todo. Ela foi uma das principais forças por trás da promoção do esporte em sua terra natal, na Hungria e no mundo inteiro. Em 2011, Judith fundou o Festival Global de Xadrez, um evento anual que celebra o jogo e seu impacto na educação, na cultura e na vida das pessoas.
Outro aspecto notável de sua carreira foi sua decisão de se afastar dos torneios exclusivamente femininos. Judith sempre acreditou que o xadrez não deveria ser separado por gênero e que as mulheres poderiam competir de igual para igual com os homens. Essa escolha atraiu uma nova geração de jogadores que passaram a acreditar em seu potencial para competir em mais alto nível. Uma das últimas grandes conquistas de Judith no tabuleiro foi sua participação na Copa do Mundo de Xadrez em 2011. Apesar de estar competindo contra alguns dos melhores jogadores do mundo, ela alcançou a 4ª rodada, um feito impressionante em uma competição de tão alto nível. Judith também desempenhou um papel importante como mentora e educadora. Após sua participação nas competições em 2014, ela passou a se dedicar à promoção do xadrez e ao ensino. Seu trabalho como embaixadora do esporte inclui palestras, workshops e programas educacionais que ajudam a levar o xadrez para escolas e comunidades ao redor do mundo. Cada uma das grandes conquistas de Judith Polgar é um lembrete de sua dedicação ao esporte e de sua habilidade extraordinária. Mas mais do que isso, suas realizações representam um avanço significativo na luta contra preconceitos e na promoção da igualdade no xadrez. Judith não apenas elevou o nível do jogo, ela mudou de maneira como o mundo vê o xadrez e as mulheres que o praticam. Sua carreira é um legado que continuará a inspirar gerações futuras. Judith Polgar é, sem dúvida, uma das maiores figuras da história do xadrez, e suas conquistas serão lembradas por muito tempo como um exemplo do que é possível alcançar com talento, determinação e coragem. Judith Polgar, legado e aposentadoria. A carreira de Judith Polgar é marcada por feitos notáveis e uma história de superação que transcendeu o próprio xadrez. Embora sua participação nas competições tenha ocorrido em 2014, seu impacto no esporte permanece vivo, e seu legado continua a inspirar jogadores ao redor do mundo, especialmente mulheres que buscam competir no mais alto nível. Quando Judith anunciou sua aposentadoria, o mundo do xadrez sentiu a ausência de uma das jogadoras mais revolucionárias da história. No entanto, esse momento não foi um fim, mas um novo começo. Ela trocou os torneios de alta tensão por projetos que buscam promover o xadrez como ferramenta educacional, cultural e social. Sua transição para essa nova fase de sua vida foi marcada pela mesma paixão que caracterizaram sua carreira competitiva. O legado de Judith Polgar. O legado de Judith vai muito além de suas vitórias no tabuleiro. Durante décadas, ela desafiou normas de gênero e mostrou que as mulheres podiam competir e vencer no mesmo nível dos homens. Sua insistência em participar de torneios mistos, recusando-se a competir apenas em categorias femininas, foi um marco. Essa escolha foi um ato de coragem e determinou um novo caminho para futuras gerações de enxadristas. Judith atraiu centenas de jovens enxadristas ao redor do mundo, muitos dos quais seguiram seus passos e competiram em torneios mistos. Jogadoras como Hou Yifan, considerada a melhor enxadrista do mundo depois de Judith, citaram Polgar como uma influência direta em suas carreiras. Além disso, Judith provou que o xadrez não deve ser segmentado por gênero, mas sim por habilidade. Essa mensagem ressoou em um momento em que o esporte ainda era dominado por homens, e seu impacto ajudou a abrir portas para mulheres em várias áreas do jogo, desde competições até cargas de liderança nas organizações de xadrez. Aposentadoria e novos projetos. Após sua aposentadoria, Judith dedicou sua energia a iniciativas que promovem o xadrez como uma ferramenta de aprendizado e desenvolvimento. Ela fundou o Festival Global de Xadrez, um evento anual que celebra o impacto do jogo em diferentes aspectos da vida, incluindo educação, ciência e cultura. O festival reúne jogadores, professores e entusiastas de todas as idades, promovendo o xadrez como uma ferramenta para unir pessoas. Judith também tem trabalhado para levar o xadrez às escolas. Sua crença de que o jogo pode ajudar a desenvolver habilidades cognitivas e sociais foi o motivo de criar programas educacionais que ensinam xadrez como parte do currículo escolar. Esses programas ajudam as crianças a desenvolver o pensamento crítico, a resolução de problemas e a capacidade de planejamento estratégico, habilidades que transcendem o tabuleiro e são úteis na vida cotidiana. Além disso, Judith tornou-se uma autora respeitada, escrevendo livros sobre xadrez que vão desde compilações de suas melhores partidas até guias didáticos para iniciantes. Esses livros são amplamente utilizados por jogadores e treinadores em todo o mundo. Reconhecimentos e impacto duradouro. O impacto de Judith foi reconhecido internacionalmente.
Ela recebeu prêmios e honrarias consideráveis, incluindo sua nomeação como embaixadora do xadrez pela Unesco. Em 2021, foi incluída no Hall da Fama do Xadrez Mundial, uma homenagem que celebra sua contribuição inestimável para o esporte. A não retirar completamente dos tabuleiros, Judith continua participando de eventos especiais, torneios de exibição e partidas amistosas, onde compartilha sua experiência e entusiasmo com fãs e jogadores mais jovens. Sua presença nesses eventos continua a atrair a atenção da mídia e a inspirar novos jogadores. Outro aspecto marcante de seu legado é a maneira como ela continua a usar sua plataforma para promover valores positivos. Judith frequentemente discursa sobre a importância da inclusão e da igualdade, usando o xadrez como uma metáfora poderosa para a vida. Em suas palavras, no xadrez todas as peças têm um papel, e todas têm uma chance de vencer, independentemente de sua origem ou história. Uma lenda viva. Embora Judith tenha se aposentado das competições profissionais, ela permanece como uma das figuras mais influentes do xadrez mundial. Sua história é contada não apenas em livros e documentários, mas também nas memórias daqueles que tiveram a oportunidade de vê-la jogar ou de aprender com suas lições. Judith Polgar é mais do que uma enxadrista, ela é um símbolo de perseverança, coragem e inovação. Seu legado continuará a moldar o futuro do xadrez, inspirando pessoas de todas as idades e origens a acreditar no poder do talento e da dedicação. Ao refletir sobre sua carreira, Judith frequentemente expressa gratidão por tudo que o xadrez lhe proporcionou. Em uma de suas entrevistas, ela declarou: "O xadrez me ensinou a pensar, a lutar e a acreditar em mim mesma. Espero que, através do meu trabalho, eu possa transmitir essas lições para os outros." E de fato, ela conseguiu. Judith Polgar permanece como um farol para todos aqueles que acreditam que as barreiras podem ser superadas e que os sonhos podem se tornar realidade com esforço e paixão. Sua aposentadoria é apenas o início de um novo capítulo, onde ela continua a escrever sua história de impacto e inspiração. Com o legado que deixou no tabuleiro e as sementes que continuam a plantar fora dele, Judith Polgar garantiu seu lugar não apenas como uma das maiores jogadoras de xadrez de todos os tempos, mas também como uma figura histórica que mudou a maneira como o esporte é visto e praticado. Judith Polgar é, sem dúvida, um dos nomes mais icônicos da história do xadrez. Sua trajetória de superação, inovação e resiliência não apenas cruzou barreiras, mas também redefiniu o que significa ser um concorrente no mais alto nível. Desde seus primeiros passos no tabuleiro até suas incríveis vitórias contra alguns dos maiores enxadristas do mundo, Judith provou que talento e dedicação não conhecem limites. Sua história não é apenas sobre xadrez. É uma narrativa de luta contra preconceitos, de coragem para desafiar normas e determinação para alcançar a excelência. Judith Polgar expandiu gerações de jogadores, tanto homens quanto mulheres, a acreditarem em seu potencial e se dedicarem a um esporte que vai muito além de uma simples competição, um jogo que reflete a vida com seus desafios, estratégias e escolhas. Ao longo de sua carreira, Judith derrotou e venceu grandes lendas do xadrez, como Garry Kasparov, Anatoly Karpov e Vladimir Kramnik. Suas partidas não foram apenas combates estratégicos, eram momentos históricos que demonstravam sua habilidade de se manter firme, mesmo diante dos maiores desafios. Mas o legado de Judith não termina no tabuleiro. Ela se tornou uma embaixadora global do xadrez, promovendo o jogo como uma ferramenta de educação, inclusão e desenvolvimento pessoal. Por meio de seus livros, palestras e o Festival Global de Xadrez, ela continua a impactar vidas e a expandir os horizontes do esporte. Se você se sente inspirado pela história de Judith Polgar e quer se aprofundar no mundo do xadrez, agora é a hora perfeita para começar. O xadrez não é apenas um jogo, é uma jornada de aprendizado, paciência e estratégia. E para começar essa jornada, o primeiro passo é ter o tabuleiro e as peças certas. Nos comentários deste vídeo, você encontrará um link fixado com a nossa recomendação especial para iniciantes. Lá, indicamos um tabuleiro de xadrez de alta qualidade e um conjunto de peças perfeitas para quem está começando ou deseja aprimorar sua experiência. É um kit acessível e duradouro, ideal para levar o jogo a sério desde o início. Adquira agora mesmo e dê o primeiro passo na sua própria história no xadrez. Quem sabe você pode estar apenas começando uma jornada tão inspiradora quanto a de Judith Polgar. E se gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like,
se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos conteúdos. Compartilhe também com seus amigos e familiares que amam xadrez ou que poderiam se inspirar com a história de Judite. O xadrez é para todos, e juntos podemos levar este jogo incrível para ainda mais pessoas. Até o próximo vídeo!